Imagine se você e toda a sua família morassem em uma propriedade adquirida por vocês há mais de 60 anos, onde vocês produzem café, pimenta do reino, mandioca, frutas e ainda criam cerca de 500 vacas leiteiras. Só que, de repente, vocês são simplesmente expulsos dessa propriedade, que pertence a vocês, porque o governo e a justiça simplesmente decidiram que vocês não são mais os donos desse lugar. Pois é, essa situação absurda está sendo vivida pela família Betim, que é a proprietária da fazenda Floresta e Texas, que fica em São Mateus, no Espírito Santo, desde a década de 1960. No ano de 2010, já no fim do seu segundo mandato como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma canetada, decretou que a propriedade da família Betim deveria ser entregue ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A desapropriação, no entanto, não prosperou naquela época. Só que a volta de Lula à presidência fez com que o pesadelo dessa família voltasse a assombrá-los. Partindo do decreto assinado por Lula há 15 anos, a Justiça do Espírito Santo determinou a desapropriação da fazenda até o dia 13 de fevereiro de 2025, ou seja, ontem. O objetivo da decisão é muito claro: fazer da propriedade uma extensão do assentamento Zumbi dos Palmares, que é vizinho da fazenda e é controlado pelo MST. Só que tem um detalhe muito importante em toda essa história. A Constituição Federal está sendo gravemente violada. Em seu artigo 5º, o texto constitucional determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade. Esse mesmo artigo, em seu inciso 22º, enfatiza ainda que é garantido o direito de propriedade e, em seu inciso 23º, determina que a propriedade atenderá à sua função social. Mais adiante, no artigo 184, determina-se que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. E no artigo 185 é descrito de forma muito clara que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, inciso 2º, a propriedade produtiva. Ou seja, se essa propriedade está sendo produtiva, que é a sua função social, ela não pode ser desapropriada. Simples assim. No caso da fazenda Floresta e Texas, para assinar aquele decreto em 2010, Lula utilizou-se da alegação do INCRA de que a propriedade em questão era improdutiva. Só que a família Betim contestou a decisão e apresentou laudos periciais à justiça que mostram que a fazenda é produtiva e que gera empregos para moradores da região. Os laudos apontam que a fazenda tem 100 mil pés de café, 5 mil pés de pimenta do reino, cultivo de mandioca, plantação de árvores frutíferas e ainda cerca de 500 vacas leiteiras. Só que a Justiça do Espírito Santo, mesmo assim, considerou a propriedade como improdutiva e deu aval para a desapropriação. Os moradores poderão ficar com os lotes onde suas casas foram construídas, e só, mas suas produções e seu espaço de trabalho serão tomados pelo MST. Nessa terça-feira, dia em que se encerrava o prazo determinado pela Justiça, o INCRA foi até o local para realizar a desapropriação. O deputado estadual Lucas Polezi, que está fazendo uma luta extraordinária para ajudar essa família, compartilhou um vídeo que mostra essa situação. Desculpa, mas olha, eu não consigo, gente. Eu sei. Imagina a dificuldade de vocês. Vocês estão destruindo a família, vocês vão carregar o preço disso o resto da vida. Eu não tenho 2 anos que estou no. Eu assumi a superintendência do INCRA. Não, eu só estou aqui no cumprimento de uma responsabilidade enquanto servidora. Aquela senhora que aparece no vídeo tentando de forma dissimulada se isentar da culpa, dizendo que é superintendente do INCRA há apenas 2 anos e que está apenas cumprindo o seu trabalho, é na verdade Maria da Penha Lopes dos Santos, militante de esquerda e militante pró-MST. Bom, além do deputado estadual Lucas Polezi, o senador Magno Malta e o deputado federal Evair Vieira de Mello, ambos do Espírito Santo, também estão se mobilizando para tentar reverter essa situação. Quem também está ajudando a trazer esses fatos à tona é a Revista Oeste e a Brasil Paralelo, porque se dependesse da imprensa tradicional, o caso dessa família nunca chegaria ao conhecimento da população brasileira. E se, por algum motivo, você não se importa com o que acontece com as outras famílias e não ficou nem um pouco revoltado com essa história, eu faço questão de pelo menos lhe deixar um aviso. Sob a gestão de um governo petista, aquilo que está acontecendo hoje com a família Betim pode acontecer amanhã
com a sua. Agora, as histórias revoltantes desse vídeo ainda não acabaram. Veja só essa matéria publicada pela Folha de São Paulo. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal voltam a dar dinheiro de publicidade a sites alinhados ao governo Lula. O Banco do Brasil diz que sua estratégia digital é baseada em dados e a Caixa afirma que os seus critérios de escolha são sigilosos. Só que, ao ver a lista de sites que voltaram a ter espaços de publicidade comprados pelas duas empresas estatais, eu percebi que a Folha, intencionalmente ou não, foi extremamente generosa, digamos assim, na sua manchete, ao chamá-los apenas de sites alinhados ao governo. Porque esse é, na verdade, o menor dos problemas. Os sites que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica patrocinavam durante os governos anteriores petistas e voltaram a patrocinar agora no atual mandato de Lula são, na verdade, organizações de militância de extrema esquerda, mas extrema mesmo, travestidas de jornalismo. Um deles é o Brasil 247, que em 2021, por exemplo, exibiu orgulhosamente uma entrevista exclusiva que havia conseguido com um dos líderes do grupo terrorista Hamas. No dia 7 de outubro de 2024, exatamente um ano após o covarde ataque do grupo terrorista Hamas a civis israelenses, o Brasil 247 publicou outra matéria exaltando o grupo terrorista e um de seus líderes, que, segundo o jornal militante, estava exilado. Outro veículo de extrema esquerda que inverte os fatos relacionados ao Hamas é o Diário do Centro do Mundo, que também voltou a ser patrocinado pelo Banco do Brasil e pela Caixa. No site do DCM, como é chamado normalmente, você encontra matérias como essa, onde pseudo-jornalistas militantes classificam o regime ditatorial de Nicolás Maduro como governo apenas, e os opositores venezuelanos como extremistas que difundem mentiras e terror no país para desestabilizar o governo. E por falar em puxa-sacos de ditadores, quem também voltou a ser patrocinado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal foi o Opera Mundi, jornal militante fundado por Breno Altman, militante petista que entrevistou o Nicolás Maduro com exclusividade há alguns dias, exaltando o ditador venezuelano e que também por várias vezes já defendeu publicamente o grupo terrorista Hamas e suas ações inescrupulosas. Pois é, das centenas de milhões de reais que são gastos anualmente por essas empresas estatais, parte do orçamento está sendo destinado para anunciar em veículos apoiadores de terroristas e de ditadores. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Me conta aqui nos comentários.